vencer o outro. Na guerra você procura exterminar o outro. É isso que começava a acontecer naquele momento. Desde então, isso veio se acentuando até chegarmos às formas que nós estamos verificando nos últimos dias. Eu penso que, nesse momento, o pior que pode acontecer para a gente, no campo da esquerda, no campo popular, é nós começarmos a aceitarmos como naturais estes processos, ou começarmos a baixar a cabeça, a recuar e a não fazer a defesa do nosso projeto e ao mesmo tempo avançar ainda mais. O pior que pode acontecer é a nossa paralisia, ou subestimarmos a crise ou irmos para um processo de paralisia. Se isso ocorrer, eu não tenho dúvida, em 2018 não haverá candidatura de esquerda no país. Ontem, quando incendiaram a sede do PT de Jundiaí, logo depois da manifestação, e ontem, quando a gente viu algumas formas de expressão contra a presidenta e contra o seu partido, e contra todos aqueles que apoiam, começou a nascer em mim uma consciência perigosa, de um perigo melhor, de que daqui a pouco vai ser legítimo a gente bater em quem é de esquerda e vai ser herói quem bater na gente. Se nós não tomarmos cuidado, vai se criando um consenso em torno do fato de que nós somos o mal para a democracia no país e que nós temos que ser extirpados. Eu estou sendo duro, mas quem vive no Centro-Sul está vendo na pele. Ontem à noite, quando os ministros Miguel Rosseto e Zé Eduardo Cardoso começaram a falar, na quadra em que eu moro, em Brasília, os prédios começaram a piscar, começou um panelaço e os palavrões falados da janela das pessoas contra a presidenta Dilma era uma coisa de deixar a gente perplexo. Eu diria quase desesperado, no sentido da pergunta: de onde vem isso? De onde esse ódio? Por que esse combate tão duro, tão radical contra quem comete erros, mas afinal de contas estamos construindo um projeto fundamental nesse país? Então, a minha fala é no sentido de que nós, primeiro, não subestimemos essa crise, e segundo, que nós busquemos saída para dar respostas àqueles, sobretudo, eu não digo aos manifestantes, mas aos milhões de brasileiros que ontem não foram para a rua, que estão muitas vezes fazendo perguntas, mas que estão sob um bombardeio direto de um padrão de informação, de um padrão de perseguição, de um padrão de política que tenta nos colocar o tempo todo a taxa de bandidos e de ladrões. Tentando ensaiar algumas respostas, eu queria dizer que a coisa mais importante que nós temos que fazer nesse momento, além de ter os pés no chão, é termos um sentido de autocrítica. Não adianta mais a gente tentar dizer para a sociedade que nós somos heróis, que nós mudamos o país, que nós incluímos 40 milhões e assim por diante. Para além disso, nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós chegamos, aí eu começo a falar do outro lado da moeda, nós chegamos a um ponto em que é fundamental que nós tenhamos a coragem, para ganhar credibilidade, de fazer uma autocrítica profunda dos nossos passos, de reconhecer que, ao lado do bem que nós fizemos para esse país, do fato de nós termos colocado milhões e milhões de brasileiros, não apenas na inserção econômica e social, na cidadania, mas também que temos colocado milhares de novos agentes, novos sujeitos na política, e temos, de fato, renovado a cultura política desse país, nós temos que reconhecer que nós também envelhecemos e que o vírus da velha política nos contaminou. Foi assim que nós, pouco a pouco, vimos nascer no nosso partido, me permito falar particularmente do PT, que é o meu partido. Foi assim que nós vimos surgir no nosso partido os mesmos sinais, gestos e práticas que nós condenamos o tempo todo nos outros. Foi assim que nós seguimos o caminho
da burocratização, do afastamento da nossa base, e que na medida em que nós nos tornamos governo, nós tivemos dificuldade de seguir dialogando com as nossas bases, particularmente nos últimos anos. Foi assim que nós vimos, infelizmente, nós imitarmos os outros partidos na questão da arrecadação, na questão das finanças, e ver a luta fratricida entre nossos companheiros em busca de recursos eleitorais, uma vez que nós passamos a admitir que, de fato, os recursos eleitorais eram fundamentais para alguém se eleger. E vimos cada vez mais se elegerem, não tanto aqueles que eram representativos, que tinham base política e social, mas aqueles que tinham capacidade efetiva de angariar recursos. Eu não quero ser purista aqui, eu não quero me descolar da realidade. Eu torno pública uma dúvida que eu tenho na cabeça. Se nós não tivéssemos contratado Lula Mendonça em 2002, nós não tivéssemos gasto muito dinheiro na campanha de 2002, nós teríamos conseguido vencer aquele brutal preconceito que havia contra o Lula? Nós teríamos eleito Lula? E com isso teríamos deixado de fazer todo o bem que fizemos? É uma dúvida que eu tenho. Eu quero partilhar com vocês para mostrar o quanto a cabeça da gente tem crise nessa hora. É verdade que se nós não tivéssemos feito um grande investimento naquele momento, pagado a preço de ouro uma campanha como a de 2002, nós não teríamos feito todo esse bem para o Brasil. Mas talvez o que nos faltou, quando veio a crise do mensalão, e logo reelegemos o Lula em 2006, provavelmente nós poderíamos ter feito já em 2007, com grande, aí eu me autocritico, com grande possibilidade de vitória naquele momento, muito mais do que agora, temos feito uma reforma política naquele momento. Temos enxergado naquele momento que era a hora de acabarmos com o câncer do financiamento empresarial de campanha, de termos mudado a legislação, não apenas eleitoral, mas política, criando mecanismos efetivos de participação e assim por diante. É uma dúvida que eu partilho com vocês, mas eu desconfio que naquele momento nós perdemos uma grande oportunidade, que a correlação de forças era extremamente importante para a gente poder fazer essa mudança. Mas há um outro aspecto que convém a gente refletir também. Se é verdade que nós somos vitoriosos no aspecto econômico da inclusão de milhões de brasileiros, nós fizemos muito pouco para mudar a cultura desse país. A cultura que eu digo não é apenas as expressões culturais, mas é a cultura da fraternidade, da solidariedade, do combate ao consumismo, ao sexismo e a outros valores. Nós fomos jogando para o consumo e permitindo que adquirissem bens, que adquirissem condições de cidadania milhões de brasileiros, mas não fizemos a disputa ideológica e a disputa política. E permitimos que essas classes, pessoas que fossem ascendendo, seguissem exatamente os valores que nós combatimos de uma classe média atrasada, conservadora, que nós vivíamos, com quem nós já pensionávamos naquele momento. Nós não fomos capazes de fazer, e aí um grande problema do partido, do PT e dos partidos que nos apoiavam, de fazer também esse combate político. E hoje nós pagamos um preço duríssimo quanto a isso. Quando eu vi, no ano passado, os jovens do ProUni, na sua maioria, serem contra o Bolsa Família, ficava evidente isso. Que nós estávamos permitindo que as pessoas ascendessem, mas não mudavam, não conseguiam mudar os seus valores. E aí vem aquilo que eu acho o nosso erro fundamental: não termos tido a coragem de mudar a nossa posição, a nossa política em relação aos meios de comunicação. Eu quero me fazer entender. Eu não acho, fundamentalmente, que a questão das leis dos meios ela é importante que nós enfrentemos agora, antes tarde do que nunca. Mas eu não acho que é ela que vai nos salvar. Eu acho que uma lei de meios pode diminuir um pouco o impacto do monopólio, do oligopólio das grandes empresas, mas convenhamos, mesmo que você obrigue as grandes emissoras a venderem partes dos seus ativos, quando há coincidência de televisão, rádio e jornal na mesma cidade, como há em outros países,
quando você tem uma lei que obriga, quem vai comprar essa emissora, convenhamos, não vai ser alguém dos nossos, vai ser alguém do grande capital, vai continuar expressando. Eu assisti, companheiros e companheiras, nesses 12 anos, um processo muito interessante que me deu uma enorme inveja, que foi a postura da Igreja Católica e das igrejas evangélicas em relação aos meios de comunicação. Elas, silenciosamente, sem fazer nenhum alarde, sem mudar nenhuma lei, foram montando verdadeiros impérios de comunicação. Só a Igreja Católica tem 4 redes no Brasil. As igrejas evangélicas, você não consegue, você vai em qualquer cidade brasileira, você vai ver ali o pastor com a sua rádio comunitária, a sua pequena rádio, e alguns montando grandes impérios também pelo país afora. Eles entenderam uma coisa que nós não entendemos. E nós que dizíamos, já no 5º Encontro Nacional, que a nossa estratégia não era de vanguarda, era uma estratégia de maiorias, que nós conquistaríamos a hegemonia desse país construindo uma estratégia de maiorias. E eu me pergunto, como nós pensávamos fazer isso sem ocupar os meios de comunicação, sem termos uma influência de fato grande naquilo que fala com a grande massa? Ontem, em desespero para saber das notícias sobre as manifestações, é que você estava na Jovem Pan, na Band, na Globo e assim por diante, com alguns heróis nossos que tentavam via redes sociais passar informações, mas com muitas limitações. Se nós tivéssemos feito como os humildes pastores e padres fizeram, e tivéssemos não rádios do governo, mas investido, os pequenos empresários nossos, ligados a nós, montando para esse país afora, rádios comerciais, que não fossem